É um prazer para mim estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez o convite do Painado, né, da família Orum, para participar dessa trilha formativa com vocês. Como bem falou o Nado, eu sou a coordenadora estadual dos pontos e pontas de cultura. Eu sou uma mulher negra, moro no extremo sul do Rio Grande do Sul, sou jaguarense de nascimento, moro em Arroio Grande agora, faço parte do Ponto de Cultura Clube 24 de Agosto, que é um clube social negro. Sou também coordenadora da Executiva Estadual dos Clubes Sociais Negros, né, entidades super importantes na formação identitária desse estado. E nessa missão aí de estar à frente da Comissão Estadual de Pontos e Pontões de Cultura, a gente vem aprendendo, trocando com várias pessoas, né, ampliando um pouquinho também a nossa visão de trabalho, porque a gente trabalha dentro dos clubes sociais negros com memória e patrimônio, especialmente o Clube 24 de Agosto. Então, a gente vem ampliando os nossos conhecimentos, trocando ideias, e é um prazer para mim falar sobre cultura viva com vocês nessa formação. Vocês tiveram a oportunidade, então, de ver um pouquinho dessa construção do Cultura Viva, né, à medida, na passagem do tempo, e a minha, olha, uma carinha bonita, aparecendo com a Lília ali. Nessa construção de tempo, eu quis trazer para vocês para que vocês entendam que nada vem pronto, né? Nós estamos hoje, no dia 15 de julho de 2026, com uma estrutura política, né, de política pública voltada às iniciativas culturais de base comunitária, que teve um longo percurso, com muitas lutas, né, de pessoas que vieram antes da gente e que tentaram apresentar para o Estado o que era necessário para que a gente pudesse dar cidadania cultural às comunidades tradicionais, principalmente, né? Porque o foco do Cultura Viva, ele nasce nas comunidades tradicionais, sejam elas comunidades tradicionais de terreiro, sejam as comunidades tradicionais indígenas. Então, a gente, a partir desse entroncamento, desse cruzamento desses conhecimentos, que a gente tem o Cultura Viva, então, sendo formado primeiro como um programa, né, lá com o Gilberto Gil, e depois como política pública, né, a partir de 2014, né, como política pública aí com uma lei já estruturada. A primeira frase, vocês conseguiram acessar o conteúdo ali, né, eu quis colocar para vocês que ninguém chega vazio dentro desse processo. Todo mundo chega sabendo de alguma coisa, trazendo as suas experiências. Essa pequena apresentação que cada um de vocês fizeram, trouxeram um pouquinho da experiência de cada um de vocês. Só um minutinho, tá, gente? Fala. Não. Obrigado. Também tem um filho veio aqui me perguntar alguma coisa que eles perdeu para casa. Mas então, é importante que a gente saiba que todo o conhecimento que a gente tem, que a gente adquiriu, o nosso processo de vida, ele é fundamental para a gente compreender essas ações de políticas públicas, principalmente as políticas culturais de base comunitária, porque elas nascem da experiência que cada um e cada uma de nós tem e que faz o desenrolar dessas políticas, né? São falas e mais falas. A gente costuma falar que a cultura viva, ela é uma grande rede, né? Então, essa rede, ela se interliga, se conecta e transmite conhecimento e informação de uma ponta a outra. E é nessa transmissão de conhecimento de uma ponta a outra que se constrói os grandes marcos, né? Programa Cultura Viva, Política Nacional Cultura Viva, né? E os pontos e pontões de cultura acontecendo em cada um dos territórios. Quando a gente fala sobre cultura viva, é fácil a gente falar de coisas muito belas e bonitas. Se a gente for pensar que a gente está falando de uma política cultural ou de uma cultura de base comunitária, né? Então, ela é feita por pessoas, por ações diversas e diferentes. E a gente sai do espaço do espetáculo, né? Que é o que a grande maioria entende que seja cultura, a criação do espetáculo, a apresentação com hora marcada, com público direcionado, com plateia, e vai para a vivência cultural, né? Que é aquela experiência que a gente traz a partir daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Então,
falando de comunidades tradicionais, toda a transmissão de conhecimento que a gente tem a partir da filiação religiosa, por exemplo, ela é uma ação cultural em si, né? Ela acaba sendo uma ação cultural que trabalha a memória, a oralidade, a partir dessa transmissão de conhecimento dentro desse território chamado terreiro, né? E que ele se comunica e interliga, né? No caso da família Orum, que são várias casas em diferentes cidades que conseguem se comunicar e manter vivo, né, uma herança ancestral de conhecimento, vivência e cultura, né? Porque a cultura nada mais é que as nossas experiências vividas, né, e transmitidas de uma geração para outra. Então, quando eu trago para vocês que ninguém chega vazio numa formação, cada um de vocês está trazendo o seu território, a sua história, a sua ancestralidade, um saber, né, que nos dá a base para essa conversa, né? Então não sou eu que vou trazer para vocês aqui grandes novidades, né? A minha novidade aqui é dizer para vocês como é que vocês acessam essas políticas, como que a gente consegue estar dentro desse processo de reconhecimento das nossas práticas, né? Porque a prática em si é de vocês, é da comunidade. A gente que está nessas instâncias de coordenação, a gente sempre fala que a gente é só um elo, né? A gente está só comunicando aquilo que existe. A gente está abrindo caminho para que o que já existe, né? Para o Estado reconhecer que já existe e financiar essa existência, né? Ou manter essa existência, que é o papel do Estado. Então, geralmente em prefeitura pequena, eu moro num município de 16 mil habitantes, eu volto e meio estou dizendo para o secretário, olha, o secretário de Cultura aqui tem que fazer valer as ações culturais da comunidade e não criar ações culturais, né? Porque não é esse o foco do poder público, e sim fazer a manutenção. Mas eu queria saber de vocês, quem quiser falar, obviamente, um pouquinho da experiência de vocês na construção dos seus espaços de religiosidade e cultura, né? Porque é a partir desse reconhecimento, né, dos fazeres que a gente tem dentro desses espaços, é que a gente vai identificar essa ação cultural permanente, né? Lá no finalzinho do material, eu fiz algumas perguntas referentes às casas, né? Quem são para que vocês pudessem pensar e resgatar na memória de vocês, quem são as pessoas que fazem a transmissão de conhecimento, né? Quem é a pessoa que recebe alguém de fora daquela comunidade que chega, né? Qual é o papel, o quão relevante é a presença e a permanência daquela pessoa nessa recepção de quem está chegando no meio da comunidade, a percepção de quem são as pessoas que fazem a comida, por exemplo, né? A comida dentro da religião de matriz africana, ela tem um significado muito importante, né? Então, tudo tem um rito, tudo tem uma forma de ser preparado. Então, é importante que vocês reconheçam essas pequenas pessoas, né? As pequenas pessoas, do que eu digo, se a gente for pensar num macro, né? Mas cada uma dessas pessoas como um cordão, um elo que identifica o território de vocês, tá? E é a partir desse reconhecimento desses elos que tem dentro do território de vocês, é que a gente consegue mostrar ou identificar um fazer cultural de base comunitária. Porque ele não é feito por uma pessoa, ele é feito por um conjunto de pessoas dentro do seu território. E isso é importante a gente identificar, por quê? Porque dentro dessa organização chamada Cultura Viva, né? Que tem a sua estrutura pautada numa lei, que reconhece os saberes, os fazeres e as práticas culturais de base comunitária. Quando tu vai lá te inscrever na plataforma, a primeira coisa que a gente pergunta é para te identificar a tua comunidade, né? Da onde tu vem, qual é o teu trabalho, como é que vocês se organizam para trabalhar. E aí você tem que dizer, primeiramente, o tempo que vocês têm de vida, né? Quanto tempo aquela comunidade existe, quanto tempo aquela comunidade se reúne, e a partir dessa identificação da periodicidade, começar a identificar quem são os atores, né?
Quem são as pessoas que constroem esse fazer cultural de base comunitária. Então, por isso que eu digo para vocês que é importante que vocês reconheçam quem é a pessoa mais velha da casa que faz essa transmissão de conhecimento, quem é a pessoa que se encarrega da comida, dos rituais de religião, que também tem todo um conhecimento ali agregado a esse conjunto do fazer alimentar, né? Então, qual é o papel dessas pessoas? Quem são essas pessoas, né? O quão fundamental elas são para o desenvolvimento daquela prática religiosa. Quem recepciona no terreiro, né? Porque geralmente quem recepciona é aquele que vem e conta a história, né? Diz, nossa casa existe há tanto tempo, nós estamos aqui, nós nos reunimos, fazemos isso, aquilo outro. Então é a pessoa que está apresentando, nem sempre é o chefe da casa, né? Mas existem outras pessoas também que são imbuídas dessa responsabilidade de fazer essa transmissão. Então é importante que vocês saibam identificar quem são essas pessoas dentro do terreiro de vocês, para que vocês tenham a oportunidade até de fazer, quando for fazer essa inscrição dentro do Mapa Cultura Viva, por exemplo, apresentar essa história do conjunto da comunidade, né? Porque a casa, o terreiro, ele recebe uma casa, ele tem uma herança, mas essa casa é feita de pessoas, e essas pessoas é que dão a tonalidade da cultura viva, né? Que são quem vai lá fazendo a sua participação, a sua entrega, vamos dizer assim, dentro desse conjunto da cultura. E aí, a gente, dentro do material que eu preparei para vocês, eu trouxe várias pitadas de informações do Celso Turino, que ele foi um cara que foi entusiasta assim, da cultura viva, né? E a ideia dele era que a gente conseguisse entender, né, ou se entender como protagonista desse processo, né? Não é porque a gente chegou agora, em 2026, que a gente não vai ser protagonista da construção permanente dessa cultura, tá? Então, ele está sempre com grandes frases, né, dizendo que o protagonismo não se transfere, né? Tu não tem como transferir o protagonismo das pessoas, ele se reconhece. Então, é nesse sentido que a gente faz, quando a gente pensa na casa, no nosso território, a gente precisa identificar quem são os atores, porque cada um deles tem um protagonismo dentro desse processo, e esse protagonismo, em conjunto, né, dentro do território, é que formam a referência da cultura comunitária que o terreiro consegue transmitir de geração em geração. Então, isso é muito importante para que a gente consiga se identificar dentro do processo, né? E aí a gente começa a pensar como que a nossa vida, né, de comunidade dentro do terreiro, ela interage, vamos dizer assim, com as demais referências, né? Se a gente, como eu falei para vocês, a gente tem o nosso espaço cultural, religioso, ele é um ponto, né? Ele é um ponto de transmissão de conhecimento, de preservação da memória, a partir da religiosidade, mas ele está inserido dentro de uma comunidade. E essa comunidade maior, que é o bairro, que é a cidade, enfim, onde a gente está, ela é composta por uma série de outros conjuntos, né? Não só culturais, mas sociais, a escola, o posto de saúde, né? Sei lá, outras religiões ali, né? Outras igrejas, enfim. Então, a gente precisa entender, a partir desse nosso reconhecimento enquanto comunidade de transmissão de conhecimento, fortalecimento e salvaguarda da memória ancestral, do culto, não só do culto religioso, mas um fazer cultural pautado a partir de uma série de conhecimentos transmitidos, como é que a gente consegue interagir e comunicar isso para o restante, né? E o comunicar não é só o fazer religioso, mas é o comunicar a ponto de interferir ou intervir ou melhorar ou dar a oportunidade da comunidade conhecer uma outra cosmovisão de vida, né?
porque, como eu falei para vocês, dentro da religião de matriz africana, por exemplo, o alimento ele tem uma centralidade, né? Os elementos da natureza também. Então, para outras organizações sociais, isso às vezes não está em pauta, né? A gente vai lá na escola, a escola está lá tentando defender, por exemplo, às vezes, uma nova forma de ver a ligação do ser humano com o meio ambiente. Mas essa ligação ela vem pautada em uma série de indicativos ou indicações de ações que pode melhorar a convivência ambiental das pessoas, mas ela desconsidera princípios básicos, às vezes que são os princípios alimentares, né? De onde vem a comida, como é que a gente se relaciona com ela, se a gente consome conscientemente ou desperdiça, né? Isso tudo dentro do terreiro, ele tem uma outra forma de ver, né? Nós tivemos a experiência aqui em Arroio Grande, por exemplo, de trazer uma médica, né? Que ela é uma IA, e uma Ialorixá, e ela foi secretária de saúde em São Paulo, né? E ela é uma das mulheres que nacionalmente vem puxando o movimento de segurança alimentar já há alguns anos. E ela diz que a principal luta dela dentro do contexto da rede pública de saúde era discutir com a rede pública a qualidade da alimentação da comunidade, né? Não basta o poder público dizer que tem um programa que vai oferecer cesta básica às famílias. A gente precisa saber que alimento é esse que vem na cesta básica, o quão produtivo ele pode ser, né, ou nutritivo para a comunidade. E aí ela trazia a questão da perspectiva do terreiro, né, onde primeiramente o consumo de vegetais e legumes ele é maior, por uma questão religiosa mesmo, né, mas também por uma questão de relacionamento, né, com o território, com as fontes de produção, vamos dizer assim, do alimento, que é a terra, a água, né, o ar, sol, todos esses elementos ajudam a nutrir, a produzir um alimento, né? Então, ela trazia essa perspectiva, ela disse, olha, eu, enquanto Ialorixá, mulher de terreiro, que tem uma ligação e uma relação com os elementos da natureza, uma cosmovisão que diz que a gente precisa estar próximo, né? Próximo no sentido de estar fincado e estabelecido dentro de um território, eu preciso dizer para a instância lá de saúde, de assistência, que para minha comunidade ter saúde, ter melhores condições de vida, que essa relação com a alimentação ela tem que mudar. E, de repente, a criação do animal, que às vezes a vigilância sanitária vai lá dizer que o terreiro não pode ter uma galinha no pátio de casa, uma cabra no pátio de casa, é justamente o que a comunidade precisa ter, né, para ter um acesso melhorado a um alimento, né? Não falando especificamente dos animais, mas sim da perspectiva de produção de alimentos orgânicos, né? Que muitas casas de religião conseguem fazer isso, né? Por ter uma horta, por ter essa relação com as ervas, com os alimentos, né? Para a subsistência do próprio rito daquela casa. Então, nessa perspectiva que a gente precisa pensar essa questão do reconhecimento de onde a gente está ocupando, qual é o nosso espaço e qual a transmissão que a gente está conseguindo, qual o legado, né, que a gente está conseguindo deixar para o entorno, para as pessoas que estão ao nosso redor, que conseguem fazer essa interação, vamos dizer assim, com a nossa casa de religião, neste caso, que a gente consiga mudar também a visão, né? A gente fala muito sobre a questão da perseguição das religiões de matriz africana, mas às vezes a perseguição ela vem do não conhecimento da totalidade, né, dessas casas, que não é só o rito religioso, mas tem várias outras dimensões sociais ali envolvidas naquele aspecto. E essas dimensões sociais que podem ser transformadas a partir das suas práticas culturais que reconhecem os terreiros como
pontos de cultura, né? Então é sempre bom a gente ter essa possibilidade, né, de fazer essa convivência comunitária e ingerir também em outros aspectos da vida cotidiana do entorno da nossa comunidade, para que a gente possa ter esse respaldo, vamos dizer assim, comunitário, por parte de quem nos reconhece também, né? E isso é importante porque, dentro da perspectiva do Cultura Viva, é quando a gente consegue caminhar junto, né? Tá junto, estreitar laços, derrubar barreiras, é que a gente consegue realmente vivenciar e ter uma perspectiva de cultura comunitária, né? Então, a rede deixa de ser algo abstrato, né? Porque ela acontece nas relações do dia a dia, é eu saindo do meu espaço e comunicando com o espaço do vizinho, com o espaço de quem está do outro lado da rua. Então, e formando redes, né? Porque a partir do que a gente consegue encontrar um ponto de inflexão, né? Seja comum, seja ele pela questão cultural, pela questão da saúde, pela questão do bem-estar da comunidade, a partir dessa inflexão a gente começa a formar redes, e essas redes nos são importantes para a gente começar a entender ou buscar novas formas de salvaguardar a nossa vivência religiosa, o nosso território, enquanto casa de religião, né? Enquanto terreiro. Então, essa inflexão é importantíssima. Logo no início, vocês se apresentaram, alguns são agentes territoriais da igualdade. Então, todas essas buscas que a gente faz individualmente, a gente faz numa perspectiva, a gente pode fazer numa perspectiva individualista, né? De estar num lugar, de acessar um recurso, de repente, porque é um programa que vai oferecer um salário e tudo mais, mas eu posso fazer essa busca também como membro de uma coletividade, né, que vai me trazer mais conhecimento, mais interlocução com outras pessoas de outros lugares e que vão me trazer um conhecimento que eu posso dividir com a minha casa depois e fortalecer os laços, né? Não só meu, enquanto pessoa, enquanto indivíduo que fui lá, fiz a ação, estive ligada, conectada a um programa, mas principalmente como eu, membro de uma casa de religião, de um território, que precisa ser salvaguardado e para isso precisa entender, conhecer minimamente o que o Estado brasileiro oferece em termos de salvaguarda, né? Porque, em última instância, a Lei Cultura Viva é a salvaguarda da memória, da tradição e da cultura de base comunitária, né? Então, isso se dá nas relações que a gente consegue ir ampliando ao longo da participação individual de cada um, né? Desde que esse cada um esteja identificado com uma prática cultural comunitária, como é o caso das comunidades de terreiro. Me perdi aqui. Então, a rede ela é uma relação de confiança, né? É a partir dessas buscas, a escolha, mas assim, a gente estava conversando agora antes de entrar na aula, Daniel e Nath estavam falando da escolha de formar essa formação com as casas ascendentes e descendentes de uma linhagem religiosa que é a família Orum, né? Então, essas relações, elas são relações de confiança, né? E é fácil ter uma relação de confiança dentro da família, né? Mas essa família, ela precisa também se abrir, e é nessa abertura que a gente consegue ter os conhecimentos necessários para a manutenção das nossas vivências, né? Que é o que eu falei antes para vocês, de cada um estar em outros lugares, ocupando outras esferas, né? Trazendo aquele conhecimento, acessando aquele conteúdo para fortalecer a caminhada das suas casas, que é o que essa formação está propondo. Vamos conhecer um pouquinho mais das leis, do que nos salvam, nos salvaguardam, para que a gente faça parte, para que a gente possa ampliar, né, o nosso conhecimento.
mas a gente não pode, obviamente, sair buscando esse conhecimento ou essas referências, vamos dizer assim, sem a gente ter as nossas referências pessoais, né? De saber quem é, de onde a gente veio, né? Que é tudo isso que vocês também falaram na sua apresentação. Ah, eu sou fulana, sou filha do pai fulano, neta do pai ciclano. Tudo isso é uma construção de referências, né? Que nos sustentam enquanto comunidade. Gente, assim, ó, se me deixar, eu falo tranquilamente 10 horas, assim, ó, sem nem parar, né? Mas eu gostaria muito de ouvir vocês, se vocês conseguiram assistir as aulas e ler os conteúdos, se vocês têm alguma dúvida, alguma expressão, algo que vocês queiram trazer, porque eu quero conversar com vocês um pouquinho mais depois detalhado sobre a questão do acesso a essa política, a esse programa chamado Cultura Viva. Mas eu queria escutar de vocês isso. Calmem, calmem, um de cada vez. Olá, Luiz. Vou falar. Deixa eu baixar a mão aqui. Bom, primeiramente, boa noite a todos que Boa estão noite. participando, né? Em especial também, gratidão, Virgínia, né, por estar disponibilizando esse conteúdo para nós, que está sendo de extrema importância. Eu assisti e reassisti as aulas para conseguir absorver um pouco mais das informações e eu vejo que, de uma certa forma, ficou bem explanado as informações referentes à cultura viva. Me trouxe até um olhar de conseguir perceber de uma perspectiva diferente o que realmente é a cultura viva, né? Já tinha uma visão, acho que se ampliou, né? Então, eu vejo que foi bem produtivo o conteúdo, né? Está sendo. E eu entrei um pouquinho depois, mas pegando o gancho ali dentro da fala, conseguindo compreender dentro do que você estava explicando, sobre a importância de uma apresentação, né, do território, do terreiro, quem que é as pessoas que são envolvidas, quem que faz parte, que atividades que acontecem. Isso me trouxe uma reflexão de observar o nosso próprio terreiro aqui, a nossa própria casa, né? É claro que a gente já tem um material de apresentação, tem explicado as atividades, as rotinas, as ações que a gente promove na casa, mas muitas vezes quando a gente abre a porta para a comunidade local, a pessoa que apresenta acaba muitas vezes apresentando o terreiro ao seu modo, né? Dentro da sua perspectiva. E eu fiquei pensando, né, e por isso que levantei a mão assim para falar, e até uma ideia que me passou de até nós melhorar aqui dentro do nosso terreiro é trazer um material, realmente, um material que possa fazer toda essa explicação da importância da ancestralidade, da linhagem, os movimentos que acabam acontecendo na casa, quais são as ações, o movimento, o que explica, né, dentro da nossa religiosidade, quais a importância dos elementos da natureza, a importância das ervas, o orixá, enfim. Eu acho que é super bacana, né, quando uma pessoa ela vem de fora, que ela não conhece o nosso território, ter essa apresentação de uma forma que instigue ela a conhecer mais e ter a dimensão da totalidade que acaba acontecendo no terreiro, né? E eu vejo que esse é um ponto de melhoria que a gente pode ter aqui. E aí fiquei pensando até depois a gente conversar com o pessoal da casa para a gente ter essa apresentação de uma forma melhor. De repente, algo visual, de repente, alguém que apresente o terreiro, que aguce, né, as pessoas que estão, que fazem parte da casa, o que pode acrescentar de alguma forma, né? E era isso que eu queria trazer de informação. E as perguntas também, né, foram bem reflexivas e me colocou a pensar realmente, né, quais são as pessoas que estão envolvidas no terreiro, que atividades que elas fazem, a importância que elas têm, que memórias que são representadas, quem que não ainda é visto, reconhecido no território. Enfim, me colocou muito na cadeirinha do pensar e buscar pela memória realmente
que muitas vezes a gente está dentro do terreiro, está no automático, está vivendo dentro da comunidade, mas quem está olhando de fora às vezes não tem a dimensão da totalidade, né? E quando a gente consegue fazer essa apresentação de uma melhor forma, acredito que isso instiga mais as pessoas a olharem para os nossos territórios e a importância dele, né? Acho que era isso. Obrigado, Luiz. Que bom que o material foi útil, mas a ideia era justamente essa, a gente refletir, né? Eu tive a experiência de trabalhar em 2021, ali, pandemia, né? Com o edital Ações Culturais da Comunidade, a gente sabia que nas nossas comunidades as pessoas estavam abandonadas, sem trabalho, né? Dependendo de programas, né? Trabalhos voluntários para se alimentar, para ter o básico. E a gente entrou lá com um projeto que era para reconhecer as pessoas, né? Que fazem parte dos coletivos, enfim, né? E dar uma assistência que era um valor financeiro. E a nossa maior dificuldade era fazer as pessoas se reconhecer como agentes culturais, que é o que nós somos, né, dentro de um terreiro. Nós somos agentes culturais, a gente se reconhece primeiramente enquanto família religiosa, né, enquanto fazer religioso, mas é uma ação cultural, porque faz a preservação, a salvaguarda da memória, a transmissão de conhecimento, uma série de coisas, né? Então, quando a gente para pensar nesse conjunto de pessoas que estão ali dentro de uma casa, né? E que cada um tem a sua responsabilidade, o seu trabalho, precisa estar disposto, estar presente, né? Quando alguém não vai, falta alguém, as pessoas sentem aquela falta, é preciso que a gente saiba nomeá-las, né? Quando a gente vai falar, se descrever enquanto uma ação, enquanto um ponto de cultura, por exemplo, né? Enquanto uma ação cultural de base comunitária. A gente precisa saber quem são essas pessoas, o que elas fazem, né? O que aquele fazer delas contribui para o todo da casa, para que a gente possa estabelecer esse contato permanente, assim, né? E essa transmissão de conhecimento. A gente, dentro dos clubes sociais, a gente faz muito banner, né? Vem um estudante, faz uma pesquisa sobre a história, a gente vai lá e taca um banner, para justamente a gente poder mostrar esse conjunto de ações que a gente tem ao longo do tempo, né, dos anos, como é que a gente resistiu, tem muitas entidades que são centenárias, e como é que a gente conseguiu resistir a todo esse período, então quem chega consegue visualizar isso em algum momento, né, então é importante que as casas também pensem nisso, né, essa descrição da trajetória, a linearidade, a conexão entre uma casa e outra, que isso nos fortalece também, né, saber qual é, da onde a matriz religiosa da casa, isso é muito importante. Alguém mais gostaria de falar? Lili. Então, Virgínia, eu, eu vou me apresentar novamente só para contextualizar o que eu quero dizer. Eu sou uma mulher parda, as diversas formas né, que eu sou, e por uma pesquisa política entendi a importância de me reconhecer negra. Né? Então, eu sou uma mulher negra de cor parda. E dentro dessa minha busca identitária, eu entendi a importância de me aproximar de outras pessoas negras e outras pessoas, mulheres especialmente negras, que me trouxessem essas referências. Então, há um ano atrás, eu criei um movimento para um evento em homenagem à mulher negra, em 25 de julho, e sem entender muito do que eu estava fazendo, eu criei esse movimento. Esse movimento nasceu a partir de uma vontade minha, né, de um anseio meu, de uma necessidade minha de criar relações, e ele aproximou de forma voluntária cerca de 30 artistas negras que manifestaram essa ação, que se chama Negra Flor. E a partir de lá eu venho trabalhando nesse movimento,
né? Então, eu já escrevi alguns projetos, nunca tinha feito antes, e eu peço desculpa até, desculpa não, eu agradeço pela compreensão dos colegas, porque eu já tratei esse tema na aula passada, mas também faz parte do meu processo de me reconhecer neste lugar, né, de fazedora de cultura, de agente cultural, e talvez eu repita isso algumas vezes, porque ainda estou me entendendo, né, mas o que tem me pegado, assim, de insegurança nesse processo? Eu entendo que eu não sou um coletivo, apesar de gerar um movimento coletivo. Eu não reúno mulheres para entender o que elas precisam e decidimos juntas o que vai ser realizado. Eu escuto, eu faço parte de outros coletivos, eu estou envolvida no terreiro, mas a partir disso, eu desenvolvo aquilo que eu entendo que é interessante. Então, eu posso dizer assim que talvez seja até uma decisão egoísta, mas da maneira como eu administro as informações, é a minha vontade que está sendo manifestada, né? Então, eu acho que isso é diferente de um coletivo, né? E me entendo como agente cultural, mas queria entender também se dentro desse processo, e daí falando sobre, só contextualizando também, entendo que quando eu manifesto essas ações, elas estão inevitavelmente ligadas às religiões de matriz africana. Porque quando eu falo das mulheres negras, eu estou inevitavelmente, não tem como separar isso das Iabás, né? Então, a gente canta para Oxum, a gente canta para Iemanjá, a gente tem todo esse processo, e eu vejo o espaço palco como um terreiro contemporâneo, um terreiro, né, talvez até com um acesso mais acessível, né? Não que os terreiros não sejam, mas que mais pessoas, independente da religiosidade, acessem. Então, eu queria entender esse movimento, se o que eu faço hoje, isso o Nado já me falou na aula anterior, né? A gente conversou sobre isso, conversamos de maneira geral, mas eu queria entender se esse movimento, ele pode ser um ponto de cultura, ou não, isso não se enquadra como cultura viva. O que é isso? Bueno, Lília, assim, ó, dentro da perspectiva do Cultura Viva, né, a gente está falando de uma política de base comunitária, então ela não é uma ação individual, né, ela é coletiva. Eu entendo a tua perspectiva do... a gente carrega, né, a gente carrega toda uma história, né, a gente, estando em espaço de representação, estando à frente, né, de qualquer espaço, a gente está carregando toda a memória e a história de quem veio antes da gente e quem está também na mesma trincheira ainda com a gente na luta, mas em outros espaços, né? A gente está carregando. Mas o reconhecimento do Cultura Viva, ele passa por essa vivência comunitária, né? Então, não basta ser uma pessoa, ela tem que ser um grupo de pessoas fazendo a sua ação, né? Obviamente que, enquanto ponto de cultura, ele não está limitado a um espaço, né? Existem pontos, por exemplo, que é um ponto está espalhado por vários lugares, por exemplo, tá? Porque a ação cultural que eles fazem são agentes, né, individuais em cada território que fazem uma determinada ação e o conjunto, a comunicação desses agentes, né, a rede que eles formam entre si, embora não estejam no mesmo território, eles conseguem se identificar enquanto comunidade cultural. E aí, a partir daí, eles têm um ponto, né? Porque eles fazem essa comunicação. Então, a atuação individual não é, mas a conexão que tu faz, e aí pode ser com quem esteja aí do teu lado, ou esteja do outro lado do mundo,
tá? Se tu conseguir formar uma grande rede de conexão de pessoas que fazem o mesmo que tu faz, se entendem da mesma forma, e vocês conseguem trocar informações em determinados momentos, né? Trocar experiências, trocar práticas e formas de interagir nessa vivência, aí tu tem um ponto, né? Porque tu tem a conexão de um grupo trabalhando da mesma forma, tá? Então, a cultura viva, ela passa por essa questão da conexão, a ligação à rede, né? Então, ninguém é rede sozinho. A gente não tem como a gente ser rede sozinho, a gente precisa estar conectado com outras pessoas, né? Ou outros lugares, né? Ou com outras práticas, vamos dizer assim. Daqui a pouco eu sou sozinha, eu sou uma agente territorial sozinha aqui, mas existem outros em outros lugares fazendo a mesma coisa, que também não se identificam com ninguém onde estão, mas se identificam com a tua forma de fazer. E essa troca de informação que vocês vão conseguir fazer em algum momento, porque vão se conectar, aí, a partir daí, a gente consegue perceber uma comunidade cultural, né? Que é essa conexão que nos falta. Eu acredito que essas conexões, elas já existem, né? Todas as vezes que a gente cria algo dentro do Negra Flor, ele é criado por uma comunidade de mulheres. Mas não necessariamente existe uma reunião periódica, tu entende? Não existe uma organização nesse sentido. Eu entendo que eu quero escrever tal projeto, e daí eu solicito, né, as pessoas que vão fazer parte disso, e nunca é criado sozinho. Mas, como eu disse, é sempre a partir de um movimento meu que eu reúno esse grupo de pessoas que é variável também, nem sempre são as mesmas, né? Na verdade, você tem que conseguir achar o fio que conduz essa ação. Né? Porque tudo tem... Quando a gente fala em comunidade, em cultura de base comunitária, tem um fio condutor. É uma basezinha, assim, que conecta aquele grupo, né? Aqui a gente está falando... pressuponho eu que vocês todos são da mesma família, né? Religiosa, então eu estou falando para um grupo que tem uma condução, uma ligação pela ancestralidade, né? Pela transmissão do conhecimento ancestral. Esse mesmo grupo que tu reúne também vai ter um fio condutor, né? Provavelmente por essa questão das mulheres, né? Tanto as entidades de divindades femininas, mas também a ação e a presença das mulheres no seu fazer independente do território. De repente, isso é a conexão de vocês. Né? E aí, a partir daí, tu tem um fio condutor que reúne a comunidade. Né? Mas é importantíssima a questão da conexão, né? A rede formada, as pessoas trocando informação, as pessoas trocando conhecimento para fortalecer aquela presença ali, né? Sim, a minha construção individual, por mais que eu tenha passado por diversos coletivos e comunidades, ela não constitui um ponto de cultura, é isso? É isso. O ponto constitui várias ligações, né? A gente fala ponto de cultura e fala da rede cultura viva, porque é isso. Cada grupo é um ponto, mas dentro daquele ponto tem vários outros pontinhos que são as pessoas que ali interagem, né? Vou te dar um exemplo. Eu faço parte do Clube 24 de Agosto. Nós somos ponto de cultura desde 2012. Esse ano na PNAB tinha um edital que era para Cultura Viva, que era para os pontos de cultura. O nosso ponto resolveu que nós não íamos entrar nesse edital, porque a construção comunitária, a construção cultural de base comunitária que nós temos na cidade, nos permite interagir com outras 18 entidades. E aí, se a gente fosse entrar nesse edital, nós deveríamos ser num pontão, né, por reunir várias pessoas. Mas aí a gente resolveu fazer um projeto numa outra área, reverenciando um outro fazer que a gente tem, que é a economia criativa, tá? E dando protagonismo às outras entidades e não ao Clube 24, né? Para que a gente pudesse fortalecer eles e seguir o processo, que agora a gente está no processo de encaminhar a documentação de cada um deles para certificação,
também, né? Para a gente ter mais pontos dentro da nossa rede ali da cidade, que a gente já se comporta, a gente já formou a rede, a gente já tem uma rede de comunicação, tem várias entidades e pessoas ali interligadas a partir da cultura, mas agora a gente quer buscar o reconhecimento do Estado para todas essas entidades e não só para o Clube 24, né? Então, foi uma forma. Então, unicamente a gente não consegue ser, a gente precisa desses vários pontinhos juntos para poder fazer isso, né? O Daniel levantou a mão. Eu tenho duas perguntas, uma para a Tive e outra para a Lili. A governança do ponto, ela tem que ser compartilhada ou ali ela pode ter essa governança e incluir as outras mulheres enquanto participantes desse coletivo? E Lili, a minha pergunta para ti também é, tipo, tu acaba gerindo esse movimento sozinha por uma escolha ou as mulheres elas não querem tomar mais um lugar nesse coletivo, por isso tu acaba se sentindo sozinha nesse lugar de governança de tudo. Tu quer responder primeiro, Virginia? Posso responder. Não, assim, ó, a governança ela é fundamental, né, para uma cultura de base comunitária. A troca, a circularidade, a transmissão de conhecimento, isso é fundamental para que a gente tenha essa identificação. Só que, olhando eu, assim, né, do lado de fora, se a gente for falar das casas de religião, todas elas têm o patriarca ou a matriarca, aquele que direciona, né? Então, geralmente a liderança, não só religiosa, mas também das tomadas de decisão da casa, recaem sobre essa pessoa. Né? Então, é uma forma de organização e é extremamente válida, né? Porque transmite também uma série de conhecimentos e entendimentos daquela prática cultural ali, né? Então, obviamente que buscar a governança é sempre muito viável e oportuno, né? Mas a gente também precisa respeitar as questões das heranças, né? As heranças sociais e comunitárias daquele grupo, né? Então a gente precisa respeitar isso. Então, Daniel, eu acho que existem vários motivos, assim, um deles é porque é um processo que leva tempo, né, a construção coletiva. Então, faz um ano que o Negraflor acontece, e nesse meio tempo tem mulheres, a maioria delas que começou lá na primeira ação, elas continuam juntas, assim, né, nessa manifestação. Mas a maioria delas está envolvida em outros movimentos, às vezes até de subsistência, né, que não permitem estar integralmente envolvidas na produção cultural, e algumas estão produzindo também de forma autônoma. Então, não sei, não tenho essa resposta de uma forma precisa, sabe? Eu acho que também é um processo meu de entender o que é o Negraflor, né? O que ele precisa ser, ou o que o Negraflor quer ser, né? Porque é muito novo. E eu acho que essa conversa aqui também faz parte desse entendimento, dessa identificação. Então, são várias questões. Até eu percebo que quando a Virgínia começa a falar lá no início sobre as políticas, eu percebo e é um questionamento que eu já fiz algumas vezes, até junto com o Nado na Secretaria de Cultura, que apesar de nós termos hoje as cotas, né, ter uma garantia de acesso das pessoas negras, do povo de terreiro, essas pessoas muitas vezes não estão tendo ciência, né, dessa política, ou não se sentem capacitadas para ocupar, para escrever, né,
e é muito importante esse curso, inclusive, por conta disso, mas algumas pessoas têm me procurado para que eu auxilie nesse processo, né? Porque querem escrever, querem participar. A gente acabou de ter agora a PNAB municipal, e muitas das mulheres que fazem parte não se inscreveram, né? Mulheres que já têm uma trajetória super relevante, mas que não tiveram nem conhecimento de que isso aconteceu, de que esse edital aconteceu. E eu me concentrei em escrever um projeto onde abrangesse todas. Eu não escrevi um projeto de prêmio para mim, mas um projeto que atendesse o coletivo, né? Mas elas vêm, hoje mesmo, me procuraram, perguntando como que eu faço. Eu sou agente de cultura e, às vezes, me falta braço dar para escrever para todas, e me falta até ser uma delas do curso, para que elas adentrassem. Mas, então, assim, é um início para mim também, sabe, de entender, de me apossar do conteúdo, de entender os editais e conseguir passar essa informação para frente, né? É por isso que eu perguntei para a VIP, que a minha sensação é que talvez tu só não se reconheça como o coletivo da Negra Flor, sabe? Que ele já existe. Por mais que a governança é tua e é tu que tá pensando ele ainda, e não tem essa rede contigo, mas tu já tem essa rede, né? Tu já tá conectada com outras mulheres que já estão vindo contigo, caminhando contigo, é, no teu caminho, no que tu tá trilhando, imaginando, mas elas estão coletivamente contigo. Então me dá a sensação que já é um coletivo mesmo que tu não reconheça como, assim. Mas aí a Vi pode falar mais, se é ou não. Eu acho que é isso, esse auto-reconhecer-se é importante, né, gente? Então não vai ser eu que vou dizer se a Lili é ou não, se existe ou não, é esse Vai sim, Vi. auto-reconhecimento. E eu te entendo, né, Lili, porque às vezes a gente faz umas correrias doidas, assim, meio que parece que a gente tá sozinho, né? Aí tem pessoas que cruzam o nosso caminho, às vezes nos dão uma força, um fôlego, nos levam mais 2, 3 quarteirão, assim, e aí a gente segue correndo sozinho, e a gente vai estar sempre sozinha, mas não, geralmente vai ver que essa construção coletiva está justamente nesses pequenos suportes, pequenos encontros do caminho, né? Que vão alimentando a nossa vontade de permanecer nessa luta, né? Porque é uma luta constante. Embora a gente tenha, às vezes, o conhecimento, o espaço, o acesso para levar mais gente junto, né? Às vezes a gente entende que tem que estar levando as pessoas de arrasto, né? Porque parece que ninguém quer ir. A gente está carregando, vem, vamos embora, vamos lá, entendeu? Mas isso faz parte do rolê, né? E eu acho que é uma questão de conexão, né? Tu vai se tu tá te sentindo sozinha mesmo, eu faço, mas eu não me entendo não há um coletivo, eu acho que é legítimo também, né? Porque é do rolê, né? Mas a gente vai fazendo esse processo andar e daqui a pouco, quando a gente enxergar, mas para a política, né, a Cultura Viva, ela só existe nessa conexão de vários pontinhos, várias pessoas juntas, entrelaçadas, que faz a coisa andar, né? Mas alguém quer falar? Bueno, gente. Então, assim, ó, gostaria de falar para vocês um pouquinho dessa questão da construção que a gente precisa fazer, né? O Luiz ali falou sobre quando ele começou a pensar a partir do material, fazer essa reflexão de quem são as pessoas, quem contribui nesse trabalho do terreiro, quem é importante, né? Ou melhor, todos são importantes, mas em qual grupo, né? Em qual lugar cada um está. A partir desse reconhecimento que a gente faz da nossa casa, das nossas práticas, né, quem está ali dentro, a gente consegue também traçar, vamos dizer assim, escrever, colocar no papel, desenhar esse conjunto cultural que nós temos, né?
da casa, quem são, como, o que fazem cada um deles, como contribui para desenvolvimento, manutenção daquele espaço, né? Em todas as formas, não só estruturais, mas também, principalmente no quesito memória e tradição. Então, esse desenho que a gente começa a fazer é o que a gente chama dentro da prática, vamos dizer assim, materialista do direito, né? É que a gente chama de portfólio, né? É o que a gente apresenta. Olha, nós somos a casa tal, estamos em tal lugar, temos tantas pessoas, cada uma faz isso, aquilo outro, tem fulano, tem botando. A gente vai desenhando, né? Então, esse desenho que geralmente a gente apresenta não só com texto, mas com fotografias do fazer das pessoas e tudo mais, a gente chama de portfólio e ele é muito importante para que o Estado reconheça o ponto de cultura, né? Então a gente precisa apresentar um documento, que é este portfólio, contando essa história, né? Para além da documentação formal, porque o Estado ele reconhece não só as entidades formalizadas com o CNPJ, mas também os grupos e coletivos informais, né? Que é aquela reunião coletiva de pessoas que mantém uma regularidade de encontros, presença e permanência, e que fazem a salvaguarda do rito ou da prática cultural comunitária, né? Então, nessa linha, o Estado nos pede, né, para a gente poder ter esse reconhecimento, que a gente apresente um portfólio de no mínimo 2 anos de atuação coletiva, né? Então, a gente explica quem a gente é, onde a gente está, quantas pessoas nós somos, quais os trabalhos a gente desenvolve, de que forma a gente faz isso. E essa apresentação, além do texto, né, geralmente ela vem carregada de significados que são as imagens, né? Tu apresenta uma foto, mostrando o espaço, mostrando as pessoas, as próprias práticas, a indumentária, né? Que é a vestimenta, os ritos, né? Enfim, aquilo que é possível mostrar, porque nem tudo a gente consegue aprender numa escrita, né? Então a gente precisa minimamente então apresentar esses dados cadastrais, né, do grupo coletivo, seja ele com CNPJ ou sem, esse documento que vai mostrar um pouquinho da história, né, desses 2 anos de atuação na comunidade, como se dá, uma declaração, né, que aí pode vir dos pares, que a gente chama de outras entidades, né, outras casas de religião, de uma escola, de um posto de saúde, dizer que aquela casa existe naquele território, naquele espaço. Então, o Estado também pede que a gente apresente isso, ou que um outro grupo, né, um outro ponto de cultura já constituído, faça essa declaração para que a pessoa possa acessar a solicitação, né? E aí, dentro dessa solicitação, a gente faz um relato de tudo aquilo. A gente produz esse documento, mas depois a gente faz um relatório dentro da plataforma ali das ações que a gente faz permanentemente, né? O que a gente desenvolve enquanto comunidade ali, né? Se faz alguma ação mais educacional, formativa, né? Ou se é somente a ação religiosa, enfim, a gente tem esses espaços dentro da plataforma para ir falando e mostrando, porque sempre tem espaço para colocar uma foto, para colocar um link de um vídeo, né, alguma coisa que aconteceu, para que as pessoas possam seguir. Rafael? Prof, o meu receio dentro desse portfólio, assim, é que fique estritamente religioso. Seria prejudicial, assim, de alguma forma, para ser considerado pontão? Porque até a gente pode investigar e desmembrar, né? Por exemplo, uma questão ecológica, quando a gente trata as ervas, né? Mas ainda assim permeia pelo campo religioso, né? Queria que a senhora falasse dessa linguagem, assim, de não ser só religiosa, né? É a questão da construção, né, Rafael? Como eu falei para vocês, quando a gente saiu a campo lá em 2021, atrás dos fazedores de cultura e a galera não se reconhecia, né, eram pessoas que viviam da música, que viviam de pequenas oficinas, pequenos trabalhos manuais, e não se reconheciam como fazedores de cultura, é a mesma questão da casa de religião. O fazer religioso, ele é um fazer tradicional,
Então, ele igualmente é uma ação cultural, entendeu? Essa sistemática, porque não é algo, eu vou ali, vou fazer e vou dar volta, não, é algo regular, sistemático, para que aquilo aconteça, para que um rito aconteça, tem que ter um grupo de pessoas preparadas, né? E essas pessoas preparadas foram preparadas ao longo do tempo, com transmissão de conhecimento, né? Não só de falas, ou falas litúrgicas, que a gente chama, né? A reza em si, mas também como é que se diz? A ritualística, né? Todo ritual daquele momento ali. O porquê daquela determinada roupa, o porquê daquela determinada erva, o porquê daquela determinada reza, tudo isso é um conhecimento que também é cultural, porque ele transmite não só a questão religiosa, mas também uma questão de vivência, né? Porque não são poucas. A gente fala muito. Por que a gente não consegue enxergar isso, vamos dizer assim? Porque a gente tem as grandes igrejas, né, as grandes religiões, e elas foram religiões que foram, ao longo do tempo, sistematizadas, compiladas, transcritas em muitos papéis e documentos. Então fica fácil tu repetir o rito, né? Agora, numa religião de matriz africana, onde o conhecimento, na sua grande maioria, ele é feito pela oralidade, né? Imaginem vocês que a família Orum, ela começa... tem vários ascendentes e descendentes, né? Só que até alguém parar e fazer essa linha, né? Começou com o pai tal, com a mãe tal e tal. Até alguém parar e fazer isso, é só o rito religioso. Mas a partir do momento que a gente para e faz isso e explica a nossa história a partir dessa linhagem, deixou de ser um rito religioso e passou a ser um processo de salvaguarda da memória e do patrimônio cultural afro-religioso. Entendeu? Aí tu muda a perspectiva. Então é uma questão de entendimento. E tu pode apresentar todo o teu fazer. Para quem for leigo e não conhece uma política de base comunitária, vai dizer que o cara está descrevendo lá o culto que ele faz lá. Mas para quem sabe que esse culto ele é ligado aos descendentes, né, africanos que no Brasil chegaram, que trouxeram as suas vivências religiosas do outro lado do continente e conseguiram reverberar esse conhecimento durante séculos só com a oralidade, isso é um feito fora do comum, gente. Né? Então, isso deve ser respeitado e obviamente, mantido, né? E a gente deve fazer todo o esforço possível, aliás, para que isso se mantenha ao longo do tempo, né? Espero ter respondido, Rafael. Fala, Daniel. Tá fechado o teu microfone. Aí, pronto. Eu vou fazer algumas perguntas. Tu falou bastante de salvaguarda, e eu fico pensando, tipo, na prática, quais os exemplos de cultura e religião que salvam guarda e como que isso funciona? E qual a diferença quando fala coletivo na cultura viva e ponto e pontão? Como que elas se diferem, assim? Como que a gente difere um coletivo de um ponto ou um pontão e como que isso se dá na lei? Primeiro sobre a salvaguarda. Essa palavra vanguardista, vamos dizer assim, né, que apareceu, ela é bem academicista, assim, né? Mas ela quer traduzir essa nossa possibilidade de transmissão do conhecimento. A salvaguarda nada mais do que a transmissão do conhecimento. É tudo que eu consigo acumular de conhecimento e transmitir adiante. E a gente está salvaguardando. Na cultura europeia, essa salvaguarda ela vem pelo escrito e pelo registro, né? Seja fotográfico, seja pelas pinturas, seja pela escrita. Na religião de matriz africana e nos povos de origem africana, ele vem pela oralidade. Por isso, a gente tem tanta dificuldade, às vezes, de achar referências, né, nos nossos tempos. Obviamente que a partir do momento que a gente tem esse choque cultural, vamos dizer assim, né, esse encontro entre as comunidades negras e brancas e essas diferentes formas de tratar o conhecimento,
A comunidade negra ela começa a se apoderar desse conhecimento também do registro e começa a fazer isso, né, também com as suas práticas, né? Mas a religião nem sempre é assim, nem sempre foi assim, né? Eu acho que a mais difícil de encontrar registros realmente são as religiões, né? Em relação ao coletivo, pontão, primeiramente, quando a gente chega, a gente bate na portinha do Cultura Viva, a gente é um coletivo, tá? É a primeira constituição, né? A gente já existe enquanto coletivo, seja ele com CNPJ ou não, né? É um grupo de pessoas, coletivo é um grupo de pessoas reunido para a sua prática. Eu quero solicitar ao Estado o reconhecimento da minha prática cultural como ponto de cultura ou como pontão. Bom, aí eu vou pegar esse meu coletivo, vou seguir as regrinhas ali que ele me pede, apresentar minha história dos últimos 2 anos, né, com registro fotográfico, imagético, de vídeo, tudo que eu puder apresentar para dizer que eu realmente existo, né, e concorrer ou solicitar, que não é uma concorrência, é uma solicitação do reconhecimento do Estado pela minha prática. E aí eu vou receber lá o título de ponto ou pontão, tá? O ponto, a gente considera aquela ação que acontece em determinado lugar, tá? Ele está geralmente circunscrito numa territorialidade, né? Ele parte daquele território. E o pontão é o que consegue se articular para além do seu território, né? Eu sou de um clube social negro, é o Clube 24, né? Enquanto entidade clubista, né? Enquanto clube social, ele pode ser um ponto, né? Mas a ação, hoje o Clube 24 de Agosto, ele trabalha com a salvaguarda da memória dos clubes sociais negros do Rio Grande do Sul. Essa nossa ação nos credencia para ser um pontão de cultura. Por quê? Porque nós não estamos mais lidando só com a nossa história local. Nós estamos buscando salvaguardar a história e a memória dos clubes todos do estado do Rio Grande do Sul. Então, eu estou fazendo conexão, eu estou fazendo caminho, eu estou buscando informação, eu estou fazendo pesquisa em outros territórios, né? Dialogando com outros clubes co-irmãos, que nem a gente chama, que a gente vai lá, bate na porta, faz reunião, troca informação, e esse registro, aí a gente registra tudo, né? De maneira bem formal, bem academicista, porque nós temos uma galera lá da academia, né? Faz pesquisa, faz entrevista, transcreve, tira foto, procura foto antiga, vai botando no acervo. Então, essa nossa prática nos credencia para ser um pontão, porque a gente está movendo a salvaguarda do conjunto, né? No Rio Grande do Sul, nós somos 57 clubes negros, né? Então, a gente está fazendo esse registro coletivo do Estado. Mas é isso, o pontão é aquele que consegue transcender o seu território, né? E dialogar com outros grupos coletivos também organizados, seja na mesma área ou de áreas diferentes, né? Nós, 24, trabalhamos com a nossa galera dos clubes sociais negros, né? O Família Orum já é um pontão, porque ele conseguiu reunir todas as casas da mesma matriz de ascendência e descendência para trocar conhecimento. Então, é um pontão, consegue articular a galera, levar conhecimento, né, informação, para que todo mundo também tenha acesso às políticas, né? Então, e essa é a principal diferenciação do pontão para o ponto, né? O ponto, ele pode se preocupar só com as suas ações locais. Eu existindo ali, fazendo a manutenção das minhas ações, tá tudo em um dia. O pontão, ele tem a exigência, né, da sua ação ser sempre coletiva. Tá? Então, eu tenho que, como é que eu vou dizer? Estou sempre num processo de troca, né? Eu vou fazer uma formação com todo mundo tem que ter a mesma informação. Eu vou fazer um evento, vamos tentar fazer um evento coletivo, colaborativo com todas as entidades que fazem parte daquele pontão. As decisões de quais ações vão ser feitas enquanto pontão precisam ser tomadas por uma gestão compartilhada de todos os pontos que fazem parte daquele coletivo, né? Então, é tudo maior, assim, é mais complexo, vamos dizer assim, né? Porque envolve outros coletivos juntos num pontão, né? Então, aí precisa respeitar um pouco mais essa troca. E aí, às vezes, é mais difícil de lidar, assim, né? Mas, basicamente, é isso. Todos podem, obviamente, chegar a ser podem pleitear ser pontão, desde que tenham essa dimensão
e essa certeza que vão ter que fazer esse trabalho contínuo, né, de comunicação. A gente usa a estrutura do Pontão dentro da Rede Cultura Viva para fortalecer as redes, né? Porque o Pontão vai lá, dá formação, leva informação, bota a galera para dialogar, né? Essa própria plataforma, né, da Família Orum, para ter essa formação com todos os grupos ali da família, ela se caracteriza como uma ação de Pontão. Por quê? Porque reuniu a galera, ó, vou trazer uma formação, vamos se juntar, vamos conhecer, vamos trocar, né? Porque aí também tem as trocas. Eu levo o meu conhecimento, eu digo o que eu estou fazendo aqui, o outro traz o que está fazendo lá. Ah, isso dá para me replicar aqui, isso dá para me replicar lá. Então a gente vai ajustando, né? E criando, fortalecendo a rede, né? Fortalece essa rede a partir da ação do Pontão, né? Deixa eu voltar. Eu tô só abrindo aqui a minha página. Se fechou. Mas então, assim, gente, essa certificação, ela basicamente te exige isso, né? Que tu consiga contar a tua história de forma concisa, no mínimo 2 anos dessa história bem contada, com muitas. Com. Me fugiu a palavra, mas que tu consiga contar a história mostrando imagens, mostrando que aquilo realmente existe, né? Traz a rede social, coloca ali, página no Facebook, página no YouTube, tudo que tiver para mostrar a sua existência. Então, tu apresenta esse portfólio, apresenta. Aí tem um questionário bem extenso e intenso ali, que tu vai contar todo o que é. Essa foto aqui é uma reunião que a gente faz mensal, essa daqui acontece a cada 2 meses, né? Tu vai contar todo esse teu desenvolvimento, né? E independente, eu faço ações religiosas também, né? Por tudo isso que eu falei para vocês, não é qualquer comunidade que consegue transmitir tanto conhecimento, né? Sistemático, porque cada rito religioso tem um sistema, né? Ao longo de séculos, sem o registro formal, né? Então, tu faz essa apresentação, faz o preenchimento da plataforma, apresenta a documentação de coletivo, né? Seja ele formal ou não. Se é formal, vai ter ata, vai ter estatuto e tudo mais. Se é informal, vai ter uma ata, né? Por quem faz parte daquele coletivo. Algum regramento, que às vezes tem coletivos que se organizam, fazem um regimento de atuação, como é que a gente se movimenta, o que a gente faz, e vai trazer uma carta de terceiros, pode ser um ponto, né? Ou pode ser uma entidade que seja vizinha, que diga, realmente existe, daqui, tem uma ação comunitária, né? Participa da vida da comunidade. É isso, tá? É dizer isso. Aí tu submete tudo na plataforma e passa por uma galera aí que tem essa incumbência de fazer essa verificação de documentação, entrar em contato, né, para saber se tiver dúvida, para pedir mais algum documento, né? Mas é um processo bem tranquilo. O mais difícil desse processo é a gente se reconhecer enquanto ponto de cultura, né? A gente entender que a nossa prática e a nossa ação, ela tem tudo a ver com cultura viva, que é essa política de base comunitária que interliga um monte de pontinhos um no outro, né? E a partir disso acaba, porque isso é importante, gente. A política cultural de base comunitária, eu vou dizer para vocês, é importante. Ela não foca só na política, né? Ela foca no bem-estar da comunidade. Então, eu estou reunido aqui hoje, de repente, para fazer o culto religioso, mas essa reunião de toda semana, né, que se repete e que recebe a comunidade, que as pessoas começam a dizer, tive que pular uma valeta para passar hoje. Ontem eu fui no posto e não tinha médico. E aí, a partir dessas reclamações e dessas constatações da questão da comunidade, a gente acaba se organizando dentro daquele território e reivindicando em outros espaços, né, um direito que é da comunidade, né, seja pelo saneamento, pela saúde, pela escola, enfim, aquilo que seja necessário naquele momento. Então, a política de base comunitária, ela nos permite a gente se conectar com as pessoas e nessa conexão buscar outros meios
de suprir outras necessidades comunitárias, né? Além da nossa própria prática, né? Então, acho que esse é o diferencial da política de base comunitária. E por que eu digo isso para vocês? Todos os fóruns que a gente discute o Cultura Viva, a gente acaba pensando como que a gente pode melhorar o acesso, né, dos pontos de cultura, por exemplo, a recursos ou ao auxílio do Estado, né, que o Estado possa vir ao auxílio daquele ponto. E aí a gente começa a ver o quanto a gente é importante, por exemplo, quando a gente abraça as políticas das cozinhas solidárias, né, que muitos pontos de cultura assumiram. O quanto a gente é importante, e aí, por que a gente assume esse papel de assumir cozinha comunitária, né? Solidária? Porque a gente está dentro da comunidade. A gente está vendo que tem parte da comunidade que não tem acesso à comida. Então, eu vou lá e vou fazer a comida e vou disponibilizar para minha comunidade, né? E assim a gente começa a ingerir, né, em outros campos que não só o cultural, não só a nossa prática. A gente já começa a modificar um pouco a visão que a comunidade tem, né, do acesso. Porque a partir do momento que a gente se reconhece, se encontra e se entende, e alguém chega e reclama, e aquela reclamação é comum a todos, todos se reúnem e vão atrás do seu direito, né? Então a gente acaba mudando também a forma que as pessoas se relacionam dentro do território, né? Eles conseguem entender que juntos nós somos conectados em redes, entrelaçados, nós somos mais fortes e mais potentes para conseguir outras demandas que nós tenhamos, né? Gente, você tem mais alguma pergunta? Silêncio. Bueno, assim, ó, dizendo para vocês que o Cultura Viva, então, ele não é um processo mágico, né? Ele é um processo pé no chão. Ele depende de cada um de nós, né? É aquilo que a gente aquilo que a gente faz e a relação que a gente consegue construir a partir do nosso ser e do nosso agir, né? Basicamente isso. A partir daí a gente tem essa política que é tão rica porque reconhece práticas que a sociedade tentou apagar durante muito tempo, né? Mas que a partir dessa sistematização enquanto política, o Estado reconhece e acaba mandando para frente, né? Dizendo, olha, vamos seguir aqui esse caminho, porque esse é o caminho da gente reconhecer quem realmente a cara do Brasil, né? Que isso foi o discurso do Gilberto Gil quando ele abraçou. Essa política, esse programa é a cara do Brasil, porque vai trazer não a cultura do espetáculo, mas a cultura que é feita no dia a dia das pessoas, né? Que forma o caráter e a identidade brasileira, né? Então é sobre isso. Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Todo mundo acanhado. Eu acho que dúvidas mesmo vai ser quando fazer as produções dos portfólios, né? Acredito que aí vai surgir "E agora, vamos lá olhar a aula. Que informação que vai ser importante pôr." Isso aí. O bom é fazer um checklist, né, gente? Assim, ó, faça um checklist assim, que nem tá nesse módulo, eu botei várias perguntas assim pra gente ir despertando, né? O que a gente faz, quem são as pessoas que faz, quem colabora com isso, porque a partir daí tu sabe que e assim, ó, o céu é o limite. Eu já peguei portfólio com 170 páginas, tá? E olha que era de uma pessoa, então, ó, que pessoa que se gosta muito, né? Mas enfim, o céu é o limite, então a gente pode abrir lá um campo para falar das pessoas que compõem a casa, e a contribuição de cada uma delas. A gente pode abrir uma parte para falar da casa em si, o histórico, né, como é que ela se constituiu, como é que ela chegou até ali, né,
página para falar sobre serviços da casa, tudo que a gente oferece, como a gente oferece, enfim, é isso, né? O céu é o limite. Mas é a parte mais de quebra-cabeça, porque eu, pelo menos, me preocupo muito com a quantidade de páginas, né? Eu vejo um portfólio muito longo, eu acho assim, opa, peraí. Mas, às vezes, a gente precisa dessa sequência, assim, até para poder contar tudo que a gente fez, né? Daniel, meu filho, diga alguma coisa você. Então, eu gravei a aula com a Denise Anda sobre portfólio e tá bem legal, assim, toda o que ela traz de ideia. E uma das coisas que ela falou e que eu fiquei pensando que é interessante é que a gente não usa mais fazer de fato um portfólio de pegar, né? A gente faz só um portfólio digital. E foi algo que ela trouxe, eu fiquei pensando que também é interessante tu ir criando de fato esse portfólio e anexando coisas ali. Óbvio que tem que ter o digital, porque tudo vai ser digital, que isso vai, talvez saia deste lugar, desse portfólio físico, né, que tu vai criando com o passar do tempo, como um livro que vai contando a história. Eu achei muito interessante também essa possibilidade de ser algo vivo, esse portfólio, sabe? Que tu vai alimentando ele, vai imprimindo fotos, vai colando, tem um convite, cola esse convite, vai montando esse portfólio com o tempo, e não sentar uma vez e ficar procurando foto e colocando texto. Achei muito pertinente, assim, essa ideia dela. Essa é uma ideia boa mesmo, até porque o digital às vezes nos cansa, porque a gente, finalizei o portfólio, não, mas eu fiz mais 15 coisas, vai lá e abre tudo de novo, começa a fazer tudo de novo. Uhum. Eu acho que esse processo de construção, ele é legal. Ele é legal e é bonito, né? Porque às vezes a gente está num processo de tempo que é tudo muito corrido, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. E aí, Uhum. como a gente nunca para fazer memória das coisas que a gente faz, às vezes a gente para e pensa, porra, não fiz nada. Não, eu fiz muita coisa, né? Então, o próprio portfólio pode te lembrar de todos esses processos, né? Porque cada ação, na verdade, ela tem um processo que às vezes é mais longo que a própria ação, né? Então, a gente esvazia isso da mente da gente, tamanha é a carga de coisas que a gente tem que fazer, né? Então, é bem Uhum. complicado. Sem dúvida. Nando? Posso falar? Claro. Eu. Ai, tá dando aqui, o Nado tá acompanhando também. Vocês estão me escutando a minha voz também? Tá dando eco ou não? Não. Não, tá, ok. É, quando o Dani citou dessa questão do material palpável, eu acho que é muito interessante. Eu fiquei visualizando isso acontecendo aqui, tem um cantinho do memorial. Acho que isso é bacana, né? E eu fui visitar também Três Quilombos, né, na cidade de Tunas e Jacuizinho. E lá também tu citou, né, Virgínia, sobre ter um banner, sobre a linhagem lá, então quando a gente chegava na comunidade quilombola, lá tinha o histórico da linhagem da família, de quantas pessoas estavam ali, os eventos que eles faziam com fotos, tinha um cantinho de memorial, né? E ter esse material, esse portfólio de contar um pouco da história do terreiro, do território, das pessoas, das atividades da casa, eu acho que é bem interessante. E eu gostei da ideia, e aí, tipo, poxa, e se as nossas comunidades tivessem um canto, né, que contasse um pouco sobre isso, porque por nós, assim, a gente vê que o terreiro, ele é vivo, né, acho que tudo conta uma história sobre si, né, mas se tivesse um canto de memorial, eu acredito que seria bem bacana. Eu digo, vou compartilhar. É importante, né? Geralmente, não sei, algumas casas de religiões que eu fui, tem um espaço com as fotos, né? De quem veio antes, assim, né? E eu acho que isso é um princípio da guarda da memória, né? Obviamente que com a impressão, organizar um documento, né? Os próprios banners de história, de repente, nos serve como referencial, né? Até para quem chega na casa, né? Para quem chega para nos visitar pela primeira vez, entender é importante. Sim, Rafael.
Prof, a gente é uma comunidade, tem 12 anos de história, mas não tem registro, né? Tem redes sociais, tem fotos, assim, né? Mas não tem o registro. Na prática, quando a gente vai fazer essa petição de reconhecimento, a gente faz de toda a história e detalha com tempo, faz em formato de história, de ata, como é que é na prática esse relato? Boa pergunta, Rafael. Primeiro, assim, ó, sucesso, a gente não tem ata, não tem registro, mas tem o Facebook. O Facebook é um baita de um registro, assim, né? Porque a gente consegue colocar, geralmente a gente comunica quando a gente vai se reunir, a gente faz o card, coloca ali, tira a foto do evento, coloca ali, faz uma memória dos eventos, coloca ali. Então, tudo isso faz parte do processo. O que é importante, assim, se vocês vão começar esse processo, a formalização, vou formalizar minha casa, vou ter um estatuto, vou ter isso, vou ter diretoria e tudo mais. Comece o estatuto contando a história, né? O dia que iniciou a atividade, com quem iniciou, coloque em ata, né? Que eu acho que é o principal documento, né? Para o registro, assim, se vou contar a história, como eu falei para vocês, o próprio Facebook, Instagram, ele é um baita no registro. O Facebook ainda eu acho melhor do que o Instagram, assim, né? Por essa questão, porque ele aceita a foto e o texto, então tu tem muita coisa guardada ali, né? Então, o ideal é a gente tentar pegar os principais eventos, né? Desde o início das atividades. As fotos também, né, gente? Porque a gente é muito do digital agora, mas tem muita gente que tem, os mais antigos têm as fotos das primeiras ações, da construção da casa, às vezes, né? Pegar esse material, tentar identificar quem são as pessoas que estão ali, né, fazer um breve relato, né? Digitalizar para não se perder mais, né? Digitalizar e guardar em um lugar seguro também, porque às vezes a gente digitaliza e acha que está guardado, não está. Acho que isso é importante para que a gente possa dar prosseguimento, né, a essas questões aí da salvaguarda da memória, né? Mas a gente nunca parte do zero, né? Nós somos história viva. Outra coisa que eu acho muito importante, que a gente consegue ter acesso mais fácil quando a gente tem uma universidade próxima, é a questão do registro da oralidade, né? Faz a entrevista com os mais velhos, né? Traz essa memória dos mais velhos. É muito trabalhoso, na verdade, vou dizer para vocês, porque, né, uma entrevista, às vezes tu tem uma entrevista de 2 horas, isso gera, sei lá, 60 páginas, tá? Mas é uma transcrição que fica guardada e é a memória individual, né, das pessoas que passaram pela casa dos mais velhos e que pode trazer, assim, às vezes, os detalhezinhos que a gente vai esquecendo, né? Porque a gente tem uma foto que não mostra todo mundo, a gente tem sei lá, uma lembrança que não lembra de todo mundo que estava ali. E aí, se tu pega várias pessoas da mesma época, né? Vou fazer o registro da década de 50 da casa. Daí eu pego várias pessoas ali e cada um vai dar cada relato vai trazer um aspecto daquela época que provavelmente uma pessoa só não conseguiria ter todo o relato, né? O registro da foto daquele dia não traria todo aquele relato. Então, o registro da história oral eu acho muito importante e eu acho que é um dos mais interessantes. Assim, essa semana, ontem, se não me engano, segunda, faleceu um amigo nosso, carnavalesco aqui em Jaguarão, e a gente ficou todo mundo muito sentido, uma porque ele era um homem muito novo, né? Ele estava com 60 anos, e outra porque ele era íntimo amigo de uma tia-avó minha, que foi fundadora de uma escola de samba, e a gente conviveu muito tempo com ele, né? E ele participou do trabalho, a minha prima se formou em dança e fez o TCC dela, né? E fez uma pesquisa do carnaval e ele fez uma entrevista. Eu me lembro de escutar toda a entrevista e transcrever toda a entrevista, porque eu ajudei ela a fazer o trabalho, né? E aí, me veio tudo aquilo na memória, assim, porque o cara trouxe histórias que a gente sabia, tipo, fragmentos da história, e ele veio e contou a história inteira, assim, sabe? De fatos e atos. Eu tenho um tio-avô meu que ainda é vivo, né? Mas tem um histórico muito, muito ruim com álcool, né? Mas o cara, um carnaval lá no final da década de 90, ele andou mais de
50 quilômetros puxando 2 reboques para levar para o centro da cidade. Né? Ele tirou lá de fora de uma chácara para levar até o centro da cidade, para que eles pudessem montar 2 carros alegóricos para a escola. Né? Então, às vezes, tu conhece só uma dimensão da figura lá, que é o cara que vive bêbado, caindo para um lado para o outro, mas o cara saiu e andou 50 quilômetros puxando 2 reboques estrada fora, porque a escola precisava de 2 carros para sair na rua, entendeu? Então, olha o que o registro da memória de uma pessoa trouxe de uma história que ninguém sabia mais, ninguém lembrava, né? Todo mundo só lembra que o cara é bêbado e vive bêbado no carnaval. Mas ele trouxe uma história que o cara salvou a escola, porque se não tivesse aqueles 2 carros, ela não teria pontuação no ano do carnaval, né? Então imagina como é legal a gente fazer essa busca, né, pelos mais velhos, fazer essa pesquisa. E não se preocupem, gente, assim, ó, todo esse processo de resgate da memória, ele é lento e ele é gradual, tá? Tu vai começar, tu vai dar o start para buscar uma informação e daqui a pouco tu vai conseguir, por exemplo, fazer uma entrevista e não vai conseguir transcrever ela agora, mas daqui a 2 anos chega alguém com disponibilidade de tempo, transcreve essa entrevista e daí mais 2 anos chega um outro pessoa com disponibilidade de tempo e pega aquela entrevista e começa a bater com o registro fotográfico da casa daquela mesma época que a pessoa estava falando na entrevista dela, entendeu? E assim tu vai aprimorando os conhecimentos. Nós no 24 a gente tem vários conjuntos assim de pesquisas e apresentações de trabalho que foram constituídos dessa forma. Assim, chegou um grupo que fez a entrevista ficou parada. Chegou outro grupo, foi lá e transcreveu, não conseguiu dar prosseguimento. Aí chegou o outro, pegou os transcritos e começou a comunicar aqueles transcritos com os registros fotográficos. E aí tu acaba indo melhorando as informações da casa, né, da construção daquele espaço ali, né. Então isso é muito rico, é um processo extremamente rico, mas é isso. É um processo que parte de cada um. Para nós, graças a Deus, em 2026, nós contamos com as tecnologias, temos a Facebook, Instagram. Esse dia um amigo meu disse assim, que saudade que eu tenho do Orkut, né? O Orkut também entregava muita coisa boa. E aí, então, a gente consegue fazer esse resgate, assim, paulatinamente dessa história que nós temos aí há mais de 30, às vezes 40, 50, 100 anos, né? No caso da minha entidade, a gente tem 108 anos, vamos completar esse ano. A gente consegue ir fazendo nessa escala devagarinho, assim, a passo de tartaruga, né? E é tão gratificante, porque quando a gente consegue... Porque, primeiro que é a memória viva, né? Uma entrevista é uma memória viva. E segundo, quando tu consegue produzir um conteúdo disso e apresenta, chama a tua comunidade para apresentar isso para eles, é de uma emoção fora do comum, assim, sabe? Quem viveu aquele tempo, quem não lembrava mais daquela história, e consegue lembrar daquilo, como é que eu vou dizer para vocês? É o fortalecimento dos vínculos comunitários, né? Através da memória, né? Que a própria casa pode começar a fazer, né? Como um processo de reconhecimento de quem veio antes, né? É isso. Só hoje o Daniel fazer assim. Só concordando. Eu fiquei pensando que até a história mais recente, né? A gente tá vivendo uma enxurrada de tanta informação que a gente nem lembra, assim. Eu fiquei pensando, a gente vai ter que fazer isso, né? Juntar essa galera que tá ainda aqui vivendo e fazendo acontecer, mas que já nem lembra mais do início, assim, né? Tipo, parar e escutar e conversar e entender, tipo, qual é a opinião deles também sobre essa construção, né? E como que as mudanças vão acontecendo e a gente não vai percebendo também. Essa era o que eu tava pensando, falei, entrevista, tipo, essa memória viva, achei muito pertinente, assim, de manter ela viva, né, de manter ela acontecendo e unindo comunidade, trazendo a galera junto. Talvez fazer isso, né, juntar no final de tarde, assim, alguém quer contar e contar o que tá vivendo. Achei muito... É isso que eu tava pensando. Seria legal, né? Esse é muito bom. É, A gente tem
os clubes sociais negros, né, eles são espaços extremamente masculinos, mas faz uns, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos, que a gente vem discutindo a presença das mulheres nos clubes, né? Porque as diretorias são sempre formadas pelos homens e as suas esposas. Tu pega as atas, assim, nova diretoria tomou posse, o seu fulano e a sua esposa. A esposa não tem nome, né? Mas, em compensação, assim, nesse decorrer de 100 anos, a figura feminina sempre esteve presente, né? Primeiro na elaboração dos eventos, né? Vai ter um baile, vai ter uma festa, tem que fazer comida, tem que fazer decoração, preparar o protocolo. Quem fazia isso eram as mulheres, né? A própria representação da felicidade ou da harmonia do espaço era composto pela escolha da rainha e da princesinha, que era convite, não era concurso, era um convite formal para a família, para aquela menina, aquela jovem ser representante da entidade, né? Então a gente começou a discutir isso e a trazer essa perspectiva de que as mulheres fizeram tanto quanto os homens ao longo das histórias dos clubes, que tem mais de 100 anos, né? Só que estavam ali invisibilizados, né? Dentro de uma estrutura machista de sociedade que a gente tem. E quando a gente começa a fazer as rodas de memória, fazer entrevista, resgatar essa memória das pessoas, elas começam a trazer as memórias também dos mais velhos, das famílias, suas mães, avós, né? E aí, quando elas percebem que essas mulheres fizeram tantas coisas por aquele espaço quanto os seus pais, né? Porque era a referência que está ali no documento, isso muda a relação de quem está aqui hoje na casa, né? Quem frequenta hoje o clube, no sentido de fazer as coisas acontecerem, né? Tu vê mais mulheres voltando, né? Hoje nós temos uma presidenta no clube, primeira presidente mulher do clube 24 de agosto, né? Bisneta de um dos fundadores do clube, né? Então, porque ela tem 35 anos, então a construção dela enquanto mulher dentro do espaço do clube já vem com essa perspectiva do resgate da presença feminina. Então, ela se empoderou e disse, não, eu vou ser eu a presidente do clube, né? E aí, isso é muito importante até em qualquer espaço, né? Porque às vezes dentro de alguns territórios tem figuras, né, que se destacam não por um querer, né, mas pela estrutura do espaço. Se a gente pegar uma casa de religião, o mais velho, né, aquele que mantém a casa, é o destaque da casa, todo mundo vai se referenciar a ele, vai se dirigir a ele, mas às vezes tem alguém que facilita toda aquela possibilidade daquela pessoa estar naquele espaço de referência, né, que faça outras pequenas coisas do dia a dia, os preparos, as buscas dos ingredientes, as buscas, né, do que tu precisa para fazer um ritual acontecer, é aquela pessoa que faz. Então, ela tem tanto conhecimento quanto o chefe da casa, né? Então, a gente precisa também resgatar essas memórias. Aí, quando tu começa a falar sobre isso, tu às vezes dá ênfase, né? Ou lembra de uma pessoa que trabalhou durante muito tempo na casa, já desencarnou, ou seguiu outro caminho, porque chegou em algum momento, achou que não era aquilo, não era o espaço que deveria estar, mas a pessoa acaba se sentindo reconhecida, né? Quando a gente começa a fazer esse levantamento da própria história da entidade a partir das pessoas, né? Dessa memória oral. É muito importante isso. Enfim, eu acho que a gente já está chegando mais para o final. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa, alguma consideração, alguma pergunta para a Virgínia. Aproveitar que ela está aqui, ela volta daqui a 4 semanas, eu acho. Mas aproveitar que ela voltaremos. Mais alguém, alguma colocação, alguma dúvida? Vitor, tem alguma colocação final? Eu acho que mais é agradecer a Virgínia, assim, né, por todas essas pulgas, assim, que ela deixou, assim, como provocações, né, de criar e organizar toda essa memória, né.
Aqui no nosso grupo a gente está bem empolgado e fazendo os inventários, criando essa memória, né? A gente está criando um livro de memórias, revisitando, né? Ano a ano, trazendo a história de cada protagonista da casa, com as suas emoções, com o que sentiu, o que fez, né? Então tá muito legal esse processo. Mas claro, gera essa insegurança, gera essa, né? Será que eu tô pelo caminho certo? Será que emocionalmente é muito gostoso fazer, né? Mas daqui a pouco não é tão efetivo quando se vai criar um documento ou alguma coisa assim, né? Mas te agradeço um monte, prof, e vamos juntos, né? Acho que a minha fala final, gente, é dizer o seguinte, ó, cada um de nós, com o conhecimento que a gente tem, mesmo que a gente ache que a gente não conhece muita coisa, a gente não tem muito conhecimento, né? Cada um de nós tem um papel fundamental no fortalecimento dos nossos territórios, né? Das nossas casas de religião, dos espaços que a gente ocupa, no caso da Lília ali, né? A gente é fundamental nesse processo. Então é importante que a gente tem que sempre pensar, e enfim, eu sou pisciana, né? Piscianos tendem a querer abraçar todo mundo é filho, vamos embora. Mas a gente tem que tentar sempre abraçar nessa construção da memória e da história dos nossos espaços, abraçar o outro, né? O que o outro pode contribuir, o que o outro tem a contribuir, porque todo mundo contribui nesse processo. A gente tem conhecimento suficiente para construir esse processo de memória das nossas instituições, de memória das nossas, da memória ancestral, do nosso conhecimento da religião, principalmente, né, do nosso fazer religioso. A gente tem condições disso, né? O que a gente precisa se desamarrar, vamos dizer assim, em determinado momento, é daquilo que nos foi ensinado durante a vida inteira, de que existe um espaço certo, ou a pessoa certa, ou o conhecimento certo que vai fazer suscitar uma memória ou um registro adequado, né? Eu acho que a gente faz com as mãos que a gente tem neste momento, né? E sempre lembrando que é no ponto a ponto, né? É de mim para Lili, é da Lili para o Daniel, do Daniel para o Luiz. É ponto a ponto que a gente consegue construir essa memória e essa rede que é fundamental para o Cultura Viva, tá? A gente não deixa ninguém para trás, a gente precisa incluir todo mundo dentro desse processo, tá? Até o doguinho que fica ali na porta do terreiro todo dia quando a gente tem o terreiro, ele é memória viva daquele terreiro, né? Porque as pessoas se identificam com aquele animal, de repente, que está ali na porta, né? A própria presença dele ali quer dizer que, de repente, ele encontrou um conforto naquele espaço. Então, isso tudo comunica com o que a gente faz no dia a dia. Então, a gente não pode se esquecer desse ponto a ponto, né? Cada um de nós é um ponto e cada ponto importa nesse processo de construção da memória e reconhecimento dos nossos fazeres. Se a gente não conseguir fazer essa junção e entender isso, dificilmente a gente vai conseguir fazer um processo de cultura de base comunitária que mereça, vamos dizer assim, o reconhecimento do Estado, porque o Estado quer dizer que a cultura brasileira tem a cara e o jeito de cada um de nós, né? Então, essa cara e esse jeito tá quando a gente consegue registrar essa efervescência local, né, da melhor forma possível. Nunca se esgota, né? Eu costumo dizer, eu moro em Arroio Grande é uma cidade muito personalista, né? E tem vários professores que eu conheço aqui, assim, pessoas maravilhosas, que escrevem muito, e tem documentos, tem pelo menos uns 3 que eu conheço, tem documentos que dariam para escrever uns 4 ou 5 livros, fora os seus próprios escritos sobre os assuntos, né? Sobre religião, sobre o carnaval, que aqui é muito forte, sobre a música, que tá aqui também é muito forte. E eles não fazem porque tem medo da crítica, ou da mudança, né? Porque a partir do momento que tu escreve um documento, ou tu quer fazer a memória da tua casa, e vai chegar alguém e vai dizer assim, não, mas tu esqueceu, não, mas está faltando. E aí a gente também tem que ter estar aberto a essa crítica, né? E recolher e acolher a sugestão, né? De que está chegando, não, em tal data eu estava aqui, aconteceu assim, 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 não foi bem assim como cantar, porque justamente
nesse entrelaço de conhecimentos, né, de cada um, que a gente consegue remontar o todo, né? É um grande quebra-cabeça que a gente precisa fazer, na verdade, para contar as histórias. E aí, nesse quebra-cabeça, vai valer não só o registro, né? Que o registro estanque não nos diz muita coisa, ele nos mostra, né? Uma foto de 1988 vai nos mostrar um momento de 1988, mas ele não vai nos dar o contexto daquela foto. Quem vai nos dar o contexto daquela foto é quem estava lá, quem vivenciou aquilo ali. E aí, se tu tiver 30 pessoas participando daquele momento, tu vai ter 30 contextos diferentes daquela mesma foto. Porque cada um vai ter um pedaço da memória daquele evento. Isso é cultura de base comunitária, é respeitar os indivíduos que ali estão compondo para poder construir um todo que represente cada um deles. E as pessoas possam chegar e dizer, realmente foi isso que aconteceu, eu me lembro, eu estava lá, tal coisa, eu presenciei. Entendeu? Então, é nesse sentido. Então, é uma luta árdua, precisamos de mais pessoas para fazer isso conosco, né? Então, chamem sempre as suas casas para pensar esses momentos de resgate de memória, né? Não tentem ser assim, vou fazer até terminar. Não. Você vai sempre, a gente vai estar sempre iniciando, né? O Negro Bispo sempre falava isso, né? Que a gente está numa circularidade que tem início, meio e início, né? A gente nunca finda. Então, o resgate da memória também ele não termina na gente, né? Vai ter sempre mais alguma coisa que a gente vai poder estar acrescentando, né? O que importa é dar o start inicial. E façamos isso porque precisamos, principalmente no Rio Grande do Sul, mostrar para a comunidade gaúcha, em especial, que esse território é um território negro, né? Por essência e por formação, né? E todas essas nossas contribuições e vivências aqui também constituem essa identidade gaúcha, né? Muito lindo. Início, meio, início. Virginia, queria te agradecer e também agradecer ao pai Rafa e aos filhos do pai Rafa que participam um monte no Portal dos Saberes. Eu fico muito feliz cada vez que eu entro e tem respostas bem elaboradas e pensadas, e que eu percebo, a gente percebe que está de fato havendo uma transformação e um movimento dentro da casa. É muito lindo de acompanhar, assim, esse processo que vocês estão fazendo, pai Rafa. Muito obrigado. Então é isso, eu vou pedir também que todo mundo abra a câmera para a gente fazer nossa fotinho de prestação de contas, que a gente está aqui também, é isso que a gente tem que fazer. A Cris está ali me policiando. Se eu não mandar a fotinha, ela vai me xingar depois. Muito obrigado por todo mundo. Todo mundo aí, pode fazer o print? Sim. Perfeito, gente. Muito obrigado. Então tá bem, gente. Uma boa noite para vocês. Boa Até a noite. próxima. Nos encontramos no próximo módulo. Obrigadão pela oportunidade, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Beijos, boa noite, todo Boa mundo. noite. Boa noite.